Olá, turma do sexto ano, vamos à nossa aula de história dessa semana. Começaremos com a correção das atividades. Começam na página 316. Muito bem, vamos lá. Primeira pergunta. Descreva as diferenças entre as duas igrejas apresentadas acima. Vamos lá. A primeira igreja representa um aspecto de fortaleza, com paredes espessas e poucas janelas. Já a segunda igreja apresenta mais janelas e um aspecto mais verticalizado que a primeira, ou seja, ela é bem mais alta, tem mais janelas do que essa aqui, que tinha paredes mais grossas e poucas janelas. Lembrando que ela tinha esse formato aqui porque ela funcionava meio que como uma fortaleza, era visto como uma fortaleza. Aqui já não tinha mais esse perigo de invasões, então ela tinha esse formato mais iluminado para chamar mais a atenção. O que eram as corporações de ofício e quais eram seus objetivos? Associações de artesãos, como carpinteiro, ferreiro e tecelão. Essas corporações tinham como objetivo defender os interesses desses trabalhadores em relação aos preços e à qualidade dos produtos. Ou seja, eles meio que criavam um preço padrão de acordo com cada profissão e uma qualidade padrão. Assim, ninguém ia fazer com maior qualidade ou menor qualidade, ou cobrar mais ou cobrar menos. Explique como ocorreu o surgimento da burguesia. Com o passar dos anos, o comércio foi se tornando cada vez mais intenso, principalmente por causa do crescimento populacional e do desenvolvimento das cidades e das feiras. Nesse contexto, alguns artesãos passaram a lucrar com o comércio e a acumular riquezas, dando início ao surgimento da burguesia. Lembrando que a burguesia é uma classe social que ela surgiu nesse período da Idade Média, né? Que eram camponeses que podiam ser até mais ricos que nobres. Aí eram os burgueses. Qual era o papel dos banqueiros na Idade Média? Eram pessoas que trabalhavam na feira, inicialmente intermediando as transações comerciais entre moedas diferentes e posteriormente passaram também a fazer empréstimos e depósitos. Lembrando que, como eu expliquei, se um cara ia viajar de uma cidadezinha até outra cidade, levando uma quantia de dinheiro que ele ia fazer compras, participar de comércio, era perigoso. Então ele fazia o quê? Ele vinha nesse banco, depositava o dinheiro dele, aí recebia os papéis que comprovavam isso, aí ele viajava só com esses papéis, sem nenhuma moeda, sem nenhum valor em dinheiro. Chegava aqui e mostrava no banco daqui esse papel. Aí ele recebia o dinheiro de volta, só que um pouquinho menor, porque tinha o custo, né? Tinha as taxas que ele tinha que pagar, espécie de imposto. E era assim que alguns banqueiros ganhavam dinheiro. Faz uma pesquisa sobre as iluminuras produzidas no período medieval. Busque descobrir como elas eram feitas, quais eram seus materiais e que tipos de obras estavam, etc. Depois descreva as informações que você descobrir nas linhas a seguir e por fim compartilhe com os colegas. Vamos ver. Vocês vão pesquisar, né, o tipo de iluminura, que é uma manifestação artística característica do período medieval. Outra coisa das iluminuras, né, que é isso aqui. Cadê? Que essas imagens, ela tinham um papel meio que didático de ensinar o que tinha na história, porque muitos camponeses não sabiam ler. Então essas imagens serviam como forma de, digamos assim, além de decorar, de explicar um pouco a situação por meio de imagens. Continuando. Muito bem, voltando para cá. Observe as imagens a seguir e descreva as igrejas que foram retratadas. Não se esqueça de citar qual estilo artístico pertence. Essa daqui, com muitas janelas,
portas altas e bem alta, igrejas de estilo gótico foram mais comuns a partir do século XVII. Eram construções verticalizadas que apresentavam muitas janelas e valorizavam a claridade. Aqui já é uma igreja estilo românico. Foram mais comuns no início da Idade Média, período ainda marcado pelas invasões germânicas. Assim, as igrejas eram construídas, tidas como fortalezas com paredes espessas e poucas janelas. No caso aqui é a Catedral de Pisa, na Itália, tanto que aqui atrás, né, nós podemos ver a Torre Inclinada de Pisa. Continuando, converse com os colegas sobre os temas e conceitos a seguir, comentando seus significados. Feudalismo, suzerano, vassalo, castelo, cruzada e Igreja Católica. Agora você já retomou os temas e os conceitos que estudamos no capítulo. Utilize para completar as frases a seguir. A Igreja Católica, no período medieval, exerceu grande influência no modo de vida das pessoas. Alguns senhores feudais dividiam suas terras e tornavam-se suzeranos. Aqueles que recebiam as terras eram os vassalos, os quais deveriam jurar fidelidade em um ritual simbólico. No feudalismo, o modo de vida girava em torno dos feudos, locais em que os camponeses viviam e trabalhavam para os membros da nobreza em uma relação de servidão. Os castelos eram construções características da Idade Média e representavam uma forma de segurança para a população. As expedições religiosas lideradas pelos cristãos em busca da retomada da Terra Santa são conhecidas como cruzadas. Continuando. Vamos aqui, ó. Por que Constantinopla se tornou um dos mais importantes centros comerciais da Idade Média? Localizava-se na divisa entre a Ásia e a Europa, favorecendo as rotas comerciais, e era habitado por pessoas de diferentes origens, como árabes, venezianos, genoveses, gregos e romanos. Dessa maneira, havia um enorme fluxo de pessoas na cidade com o objetivo de comprar e vender mercadorias na região. Que tipos de produtos eram comercializados entre o Ocidente e o Oriente? Do Oriente eram trazidos produtos como pedras preciosas, sedas, especiarias e porcelanas. Do Ocidente para o Oriente tinha o azeite e tinha outras coisas. Observe a imagem aí abaixo. Faça uma descrição da imagem. Muito bem, é uma imagem feita em mosaico, representa a Virgem Maria e o Menino Jesus. Qual a temática da imagem? Obviamente é uma temática cristã. Complete a frase abaixo marcando um X na alternativa correta. Esse tipo de temática foi muito característico na arte dos povos bizantinos. Complete as frases a seguir com as palavras do quadro abaixo. Muçulmano, Maomé, fiéis, islamismos e Alá. Com a unificação dos povos árabes em uma mesma religião surgiu o islamismo. O nome do profeta que fundou a religião islâmica é Maomé. O Deus islâmico recebe o nome de Alá. Segundo os ensinamentos islâmicos, todo muçulmano deve se compromissar com Deus. Para os islamistas, os verdadeiros fiéis são aqueles que são considerados aqueles que se dedicam à sua religião, desde pregações religiosas até lutas armadas. Ligue os quadros que se correspondem. Suzerano dividia seu território concedendo parte deles a outro nobre em troca de favores. Vassalo recebia terras em troca de favores, como oferecer ajuda em tempos de guerra. E por último, feudo, grandes propriedades rurais protegidas por membros da nobreza. Complete a coluna da direita com o respectivo significado das palavras da coluna à esquerda. Manso senhorial, terra particular dos senhores feudais.
onde os camponeses trabalhavam semanalmente para pagarem tributos. Manso servil, terra onde os camponeses construíam suas casas e realizavam sua produção agrícola. E terceiro, terras comunais, terras de uso comum, utilizadas por todos os moradores do feudo. Nelas podia-se adquirir madeiras e praticar a caça, por exemplo. Continuando. Explique os motivos que contribuíram para a Igreja Católica conseguir mais fiéis durante a Idade Média. Na Idade Média, as pessoas viviam sob a ameaça de invasões estrangeiras, e os problemas com as doenças e a fome eram constantes. A ideia de esperança e salvação pregada pela Igreja Católica naquele contexto conflituoso foi propícia, de maneira que o número de fiéis católicos começou a aumentar. Afinal, o pessoal estava com tanto medo que ele se agarrava a qualquer coisa que simbolizasse uma tentativa de salvação, de esperança. E, durante a Idade Média, quem fez esse papel foi a Igreja Católica. Marque um X na alternativa correta. C. As cruzadas foram organizadas pelos cristãos e tinham como principal objetivo reconquistar a Terra Santa. Explique o que possibilitou o surgimento da burguesia no período medieval. O acúmulo de riquezas pelos comerciantes e do crescimento comercial. Começou a surgir um novo grupo social, a burguesia, ou seja, o acúmulo de riqueza pelos comerciantes e o crescimento comercial de toda essa época. Marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, corrija as afirmações assinaladas como incorreta. As feiras eram locais de encontro para serem feitos trocas comerciais? Verdade. Por causa da falta de moedas, surgiram os cambistas responsáveis pela organização comercial? Falso. Com a complexidade das trocas comerciais, surgiram os banqueiros, que faziam empréstimos e depósitos? Verdade. A prática de cobrar juros foi criada pela Igreja Católica, a qual se beneficiava recebendo uma porcentagem dos pagamentos? Falso. Agora corrigindo, a B. Foi por causa da grande diversidade de moedas existentes que surgiram os cambistas, os quais a responsabilidade de verificar os valores das moedas nas trocas comerciais ou nas negociações. E a D. A prática de cobrar juros foi condenada pela Igreja Católica por ser considerada injusta, uma vez que não estaria sendo cobrado o valor do produto, mas sim o tempo para o pagamento. Muito bem, turminha. Com isso, nós chegamos à parte final do livro, porém vai ter agenda sim. A agenda é um trabalho. Vocês vão elaborar 5 questões do capítulo 11 e 5 questões do capítulo 12. Ok? Elabore essas questões, respondam essas questões, não é só elaborar e responder, e me mandem a foto no privado, ok? Muito bem, com isso a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos, tchau!